Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vou falar de... Espera lá, estou a fazer isto mal, a introdução tem que ser diferente. Boas, galera! Tudo jóia? Hoje vamos falar do Brasileirão, por isso deixa lá já o seu like, assim. Vamos lá! Não tem jeito nenhum, vamos continuar. O que é que eu posso dizer do Brasileirão? Vamos pegar aqui numas estatísticas, vamos analisar aqui alguns dados e vamos brincar um bocadinho com o web scrapping também. Lá está! Prática faz a perfeição, percebem? Mas primeiro vamos dar uma visão 360 do Brasileirão. Começou há pouco tempo, não é? Temos aqui 17% de completo, 33 jogos já realizados, temos o Internacional em primeiro, ótimo, temos o Flamengo quase na zona de despromoção. Volta, Jesus, volta! Bem, isto não está a correr bem ao Flamengo, não é? O Palmeiras, Botafogo, Grêmio, enfim, ainda estamos no início. E o primeiro ponto já, às vezes alguns de vocês dizem-me: Rui, quando é que eu devo usar a Poisson ou Power Ranking? É assim, vejam, isto é muito simples de perceber. Com 4 jogos, né, a amostra é muito pequena de jogos, então se vocês tentarem usar valores médios, etc., às vezes pode dar valores muito disparatados. Vocês têm que deixar, como é que eu ia dizer, a média estabilizar, tem que ter uma amostra um bocadinho maior. Eu costumo recomendar utilizarem Power Ranking ou Poisson se, por exemplo, já tiver a partir da 8ª jornada. A partir da 8ª jornada já se faz algumas coisas. Com isto, não quer dizer que não possam já usar já no início de temporada. Agora, tem que ter em conta, se calhar, dados históricos da época passada, não é? Depois, ao utilizar dados da época passada, há equipas que não estavam na primeira divisão, estão a ver? Então tem que ter uma visão quase, sei lá, mais do estilo low rating, ou seja, tem que... Ok, as equipas de topo, mais ou menos, normalmente têm uma média de golos de quanto? E sofrem mais ou menos quanto? As equipas do meio da tabela podem fazer assim ligeiras aproximações, porque se vocês fizerem um estudo ao longo do ano vão ver que o campeonato brasileiro é sempre a mesma coisa, é como as outras ligas, todas elas têm características próprias. Primeiro ponto, como sempre, eu costumo dizer, o campeonato brasileirão é um campeonato de under. Este ano começou aqui já está com 39% de under, que é baixinho, é? Ou seja, é um campeonato com poucos golos. 2,27, estão a ver, golos por jogo. Se compararem isto com os vídeos da Suécia que eu fiz da semana passada, é completamente diferente, não é? Vejam também no Brasileirão, é um fator casa, apesar que agora temos esta história do Covid, mas tudo o que seja um país que tem grandes deslocações, os Estados Unidos, na MLS acontece a mesma coisa. Às vezes há este fator casa bastante forte, bastante vincado. Por isso é difícil no Brasileirão às vezes apostarmos contra a equipa que joga em casa, mesmo que seja uma equipa fraquinha, né? Vamos supor, mesmo que seja, neste momento, quem é que está a correr mal? Curitiba. O Curitiba a jogar em casa, pronto, tem sempre uma hipótese de ganhar, sei lá, o Internacional, estão a ver? É um exagero, mas pode acontecer, não é? Por isso tenham sempre cuidado com isto. Aspectos interessantes, apesar de ser um campeonato under, vejam, PTTS, isto também é muito clássico do Brasileirão. Eu não gosto muito do Brasileirão, né? Nem costumo fazer o Brasileirão por causa das horas que são. O que eu vejo muito no Brasileirão é uma equipa marca um golo, tenta segurar essa vantagem mínima e depois a outra começa a ganhar momento e consegue empatar o jogo. Ou então às vezes dá tipo 1-1 no primeiro tempo e depois não dá golos na segunda parte. Parece que no Brasileirão tem que haver sempre um desequilíbrio, tem que haver uma motivação para marcar gol. Quando uma das equipas marca gol, então às vezes acontece outro, não é? Desde que não seja muito no final do jogo, não é? É a ideia que eu tenho. Mas podemos ver aqui resultados de tempo inteiro: 1-1, 2-1, 0-1, 2-0, 1-0, ou seja, resultados típicos de uma liga under, 1-0, 2-0, 0-1, 1-1. Temos aqui um 2-1, ótimo, ainda bem, não é? Mas aqui, lembram-se também, se compararmos com a Suécia, a semana passada, tínhamos, por exemplo, o 2-2, que ocorria muito, não era? Estava em segundo lugar. Estão a ver que não tem nada a ver, não é? Até o jogo, acho que os golos por jogo estava à volta de 2.6. É completamente diferente. Uma liga under, pronto, se é uma liga under, também é muito provável no intervalo estar 0-0, aqui está, 9 jogos 0-0, cuidado para as pessoas que gostam de procurar golos HT, é sempre um perigo, não é? Mas tem um aspecto interessante aqui, vejam, o tempo dos golos, neste momento, tem ocorrido mais golos na primeira parte do que na segunda parte, o que é engraçado. Apesar de haver muitos 0-0, parece que os jogos têm sido ligeiramente mais animados na primeira parte, o que não é muito normal, não é? Um jogo de futebol normalmente resolve-se mais na segunda parte. Vocês se virem
os jogos e estimarem uma probabilidade de golos na primeira parte ou na segunda parte são sempre mais prováveis, não é? Até porque, vejam, estes jogos 0-0, se calhar alguns deles que estavam 0-0 depois ficaram 1-1. É aquela velha história, uma equipa marca e depois a outra reage e depois a outra está a tentar segurar o resultado de 1-0 ou de 0-1 e deixa-se empatar. Enfim, eu não gosto desta liga, mas estamos hoje a falar aqui um bocadinho do Brasileirão para vocês, para dar umas dicas talvez. Então, um resumo, vamos agora pegar em alguns dados. Eu fui buscar dados da FBref e desta vez fui buscar dados dos jogadores, um pouco à semelhança do que fiz no tutorial do web scrapping. Vejam, tem aqui os vários jogadores, as suas posições, midfielder, goalkeeper, etc, forward, avançados, tem aqui os squads, né, as equipas, depois a idade, tempo jogado. Este é um aspecto interessante, não é? Porque eu tenho aqui estatísticas normais e estatísticas de 90 minutos. Qual é a diferença entre esta e esta? É simples. É porque, vejam este exemplo, há jogadores, não é, que não jogaram o tempo inteiro. Este, por exemplo, o Abner, do Atlético Paranaense, jogou os 4 jogos, teve o tempo inteiro em campo e marcou um golo. Depois, as estatísticas de 90 minutos têm em conta os minutos jogados. Estão a ver? Ou seja, é como se fosse 360 a dividir por 90 minutos. Vamos ver as estatísticas por 90 minutos. 4, neste caso tinha que ser ao contrário, peço desculpa, era os 90 minutos a dividir por 360, como marcou um golo apenas, ou seja, tem aqui uma estatística de golos por 90 minutos de 0,25. Estão a ver a ideia? Pronto, estas estatísticas de 90 minutos é a mesma coisa que estas estatísticas normais, mas normaliza os valores, que é para poder comparar os jogadores entre si, não é? Por exemplo, se eu tiver um jogador que só jogou, sei lá, 15 minutos e marcou um golo, deixa eu ver aqui um jogador que jogou menos, este Botafogo, Luís Fernando, como é óbvio, vai ter uma estatística de golos marcados por 90 minutos superior, por exemplo, aqui ao Abner, do Atlético Paranaense. Se posso comparar, ou seja, acabou por ser um jogador que foi um pouquinho mais eficaz para o tempo que teve em jogo do que este, está a ver? Também a posição é completamente diferente também. Aqui foi um defesa que marcou, não é? Aparentemente. Pronto, já vos expliquei aqui as estatísticas. Eu acho que é interessante estudarmos aqui as estatísticas, porque já agora vou-vos falar aqui do que é que temos. Temos os jogos, quando é que começou, quais foram os jogos em que ele começou de início, porque há jogadores que não entram logo de início, não é? Por exemplo, aqui o Luís Fernando, ele começou um jogo de início e os outros dois depois entrou posteriormente, não é? Ou seja, foi uma substituição. Mas há jogadores que estão do início, outros nem por isso, por isso é que depois também o tempo jogado varia tanto, não é? Temos aqui golos, temos assistências, há jogadores que marcam e fazem boas assistências. Vamos ver aqui um desses bons jogadores. Olha, está aqui Gustavo Ferra Reis, é isso? Está aqui um jogador que está a ter uma boa prestação, não é? Vejam porquê. Não jogou muito tempo, no entanto já marcou um golo, já fez 2 assistências para golo, ou seja, é um jogador que está a ter uma boa prestação, não é? Prestação. Aqui, depois tem aqui estatísticas por 90 minutos, vocês já perceberam. O que é que temos mais aqui? Isto é os penal. Temos os cartões amarelos, vermelhos também. Há jogadores que, por exemplo, marcam golos, já agora. Isto às vezes engana. Este jogador é o que marca mais golos na equipa. Vamos ver. Vamos pôr aqui os que marcaram mais golos. Vejam, 2 e 3. Mas há olha este aqui. O Marinho, do Santos. Não é? O Santos tem 2 golos marcados, mas 2 foram de penaltis. Não quer dizer, não lhe quer tirar o crédito, não é? Mas pronto, é um lance de bola parada, a concretização de um penalti é mais ou menos aqui entre 70% e 80%. Se calhar dou mais valor a um jogador que consegue marcar um jogo de bola, um gol de bola corrida, não é? Do que se calhar um que marca um penalti. O penalti é uma grande chance. Por isso também é interessante ver se realmente é um jogador que tem um grande impacto a nível de jogo corrido ou a nível de, por exemplo, dos penaltis, não é? Está aqui uma estatística que podem ver e podem retirar estes dados, né, de lá. Agora vou-vos mostrar isto mesmo. A Advanced Editor. Bem, estou aqui a buscar novamente a FBref, neste caso as estatísticas da Série A. Há lá muitos outros campeonatos, né? Por isso podem buscar o que quiserem, né? O que tiver lá disponível. Temos estes dados e agora com estes dados podemos fazer 1001 análises das equipas. Eu vou fazer uma análise muito simples. Já demos as estatísticas assim iniciais, o meu parecer da liga, não é? Se isto continuar, aproveitem os gols HT, se os encontrarem. Vamos fazer um estudo, sei lá, das idades das equipas. É algo que as pessoas às vezes não
Se calhar não olham muito, não é? Então eu fui ver qual é a média de idades dos jogadores que já têm minutos. Atenção, isto são resultados dos jogadores que já têm minutos jogados. Tenho aqui 23 jogadores. Mas, por exemplo, o plantel pode ter mais jogadores, mas entretanto ainda não tem minutos jogados. Fortaleza aqui com uma média de idades muito elevada. Uma equipa se calhar conta muito com a experiência dos seus jogadores, não é? Qual é a posição deles neste momento? Está aqui em 14º. Vejam, o Palmeiras. Será que o Palmeiras vai ganhar o campeonato este ano? Se calhar não é? Parece-me que tem equipa muito envelhecida, está a contar muito com a experiência dos seus jogadores. Não faço a mínima ideia. Pelo menos os jogadores que jogaram, não é? Neste momento, a média de idades parece-me um pouco alta para uma equipa de futebol, não é? Se calhar estava à espera mais de uma média aqui. Os grandes clubes normalmente tentam equilibrar, não é? Jogadores com experiência e também jovens, não é? Para lançar, porque normalmente os jovens também é o que dão capital à equipa para depois poderem vender. Olha, vejam os jogadores que venderam agora ao Benfica, não é? Por 20 milhões ou etc. O Jesus também veio para cá, fizeram uma boa venda. Estão a ver? É importante que haja este equilíbrio entre jogadores experientes e jogadores novos, mas se a média de idades for muito alta, normalmente poderá ser um indicativo que esta equipa poderá ter problemas no futuro, não é? Neste caso temos o exemplo do Flamengo, temos o Palmeiras, vamos ver. O Flamengo já está a ter problemas, não é? Isto não está a correr nada bem para já o início do campeonato. O Grêmio, Internacional vejam, o Internacional está em primeiro e tem uma equipa, parece que está mais equilibrada entre os novos e os mais velhos, não é? Depois temos equipas tipo Vasco da Gama, vejam, média de idades, cuidado com o Vasco da Gama este ano, não é? Quando tem uma equipa tão jovem, aconteceu a mesma coisa cá em Portugal, Famalicão. Eles tiveram uma excelente prestação, até na altura tiveram ali muito bem, depois foram-se abaixo na segunda metade, até tinham uma esperançazinha de vê-los a ter uma prestação melhor, mas pronto, jogaram, teve bem o Famalicão aqui em Portugal, mas é uma equipa a ter em conta, este Vasco da Gama, não é? No entanto, também temos aqui o Goiás, não é? 24, uma média de 24 e está a correr mal as coisas, enfim. Lá está, não há uma solução universal. Acho que sem dúvida deve haver um equilíbrio entre os jogadores e a média de idades deles. O que é que eu fiz posteriormente? Vejam, por exemplo, sei lá, o Fortaleza, pronto, tem esta média de idades de 27,95 e isto tem em conta 22 jogadores que já jogaram. Mas há aqui equipas que são preocupantes, por exemplo, São Paulo. São Paulo agora não deve estar a correr bem as coisas, né? Deixem-me ver. São Paulo não está a correr bem para já. Também só tem 2 jogos. Tem uma média de idades relativamente média, mas ainda só 16 jogadores é que têm minutos. Sei lá, o plantel deve ser maior, não é? Só que há jogadores que ainda não entraram, estão lesionados. Atenção, eu não estou dentro do campeonato brasileiro. Isto também mostra uma coisa que é, vejam, ainda há poucos jogos no campeonato, não é? Convém ter cuidado às vezes a utilizar ferramentas estatísticas, não é? Eu, por exemplo, o São Paulo fazer uma média só com 2 jogos, não vou a lado nenhum, não é? Não vou a lado nenhum, tem jogos em atraso, não sei o que se passa, vocês devem saber melhor do que eu, tá bom? Vejam o Goiás, tem uma média de idades baixa, mas já jogou quase com o plantel todo, não é? Mas o Vasco da Gama, eu gosto desta estatística, por exemplo, eles estão agora aqui em terceiro, ainda só jogaram 2 jogos, podem ter sido 2 jogos acessíveis, ainda tem um plantel fresco, só jogaram 18 dos seus membros, não sei quantos jogadores é que a equipa tem, não é? Mas dá jogadores de reserva, entre aspas, não é? Uma equipa que está sempre a rodar jogadores poderá estar a ter problemas, não é? Deixa ver o Curitiba, não é? Curitiba tem uma média um bocadinho mais elevada e já está com 24, já rodou 24 jogadores. É um aspecto interessante, quando vocês fizerem uma análise, se quiserem ir mais ao detalhe, é realmente ver este tipo de estatísticas. Por exemplo, por 90 minutos, será que esse jogador faz assim tão falta? É aquela velha história. Ele é o melhor marcador, mas mas os golos foram todos de bola corrida ou a maior parte deles foram de penalti? Estão a ver? É um jogador que faz muitas assistências. Vocês rapidamente podem ver o historial das equipas e fazer uma análise mais qualitativa. Mas isto são dados gratuitos que vocês exportaram na net e podem até utilizar essa informação em modelos futuros que vocês desenvolvam. É tudo, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like e a joinha para mim, sim. E boa sorte no Campeonato Brasileiro, tá? Deixem o vosso like, como é óbvio, se gostaram disto. Vá, um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.